Boa tarde, pessoal do sétimo ano. É, Vamos lá, né, para mais uma aula. Essa aula é especificamente para corrigir as atividades, né, que vão complementar aí o capítulo, tá certo? Então, vamos lá aí. A primeira a gente faz uma correção e ao mesmo tempo a gente já faz uma revisão deste capítulo, né? Quem tiver com alguma dúvida já vai tirando, certo? Qualquer dúvida você vai deixando aqui no chat e eu já vou respondendo, tá certo? Então vamos aí para a página 14 do livro didático, tá certo? Tem um texto aí, tá, sobre a questão da relação de europeus e africanos, do interesse dos europeus no continente africano, certo? Sobre escravidão, sobre as consequências dessa escravidão, tá certo? Então, a questão 1, a página 14, do livro didático. Qual era o interesse dos negociantes europeus que se dirigiram à África? Né? Que interesses eles tinham em irem à África, em terem relações com os africanos? É simples, né? A gente debateu isso muitas vezes. Queriam comercializar as riquezas naturais africanas, como metais preciosos, seja como ouro, pedras preciosas como diamantes, sal, tá? E marfim. E depois, né, claro, logo depois vai ser escravos também, certo? Então, questão 2. Que denominações os europeus utilizaram para a África? Explique como essas denominações refletem a visão europeia a respeito do continente africano. Ou seja, eles chamavam de terra de barbárie, costa dos escravos ou país dos escravos. Essas denominações demonstram que os europeus percebiam os africanos como seres humanos inferiores, sem cultura, certo? Pessoas que não tinham leis, que não tinham organização social, e a gente sabe que não era assim, né? Eles tinham sua organização, eles viviam da maneira deles, com a religião deles, né? Com a organização política deles. Inclusive, tinham vários reinos que a gente já estudou, como de Songhai, como de Mali, ou de Mali, tá certo? De Gana, tá? Então, tinham vários reinos, tinham uma organização. Então, não era do jeito que os europeus falavam. Então, a exemplo disso, o termo barbárie, que remete à ideia de selvageria, tá? Que eles não tinham uma organização, e de país para designar um continente. A gente sabe que a África não é um país, a África é um continente, tá, pessoal? São vários países, certo? 3. Como era a escravidão no continente africano antes da chegada dos portugueses? De que forma eles interferiram nesse costume africano? Então, a escravidão na África ocorria por vários motivos, né? Endividamento, se estava devendo, não poderia pagar, logo você se tornaria escravo. Prisioneiros de guerra, ou por necessidade, você estava passando fome, você acabava se submetendo à escravidão para sobreviver. Tá claro? Depois que os europeus chegam, vai ter uma outra dimensão. A escravidão agora vai ser para gerar lucro, vai ser uma forma de comércio que vai gerar muito lucro. Tá? Então, é o que vai responder a questão 4. Né? Qual foi a consequência da interferência europeia no continente africano? Essa interferência foi um fator de destruição da organização social, né, e cultural africana e de propagação do equívoco de que os africanos não tinham culturas dignas de apreciação, respeito, estudo e preservação. Ou seja, até hoje as pessoas acham que a África ela só tem pobreza, ela só tem violência, ela só tem guerras. E não é só isso. A África tem florestas, né, belíssimas, tá certo? A dança, a vestimenta dessas pessoas. Então, a África tem muita coisa bonita, tem muita coisa que é para ser apreciada e tem que ter respeito, certo? Então, essa é a atividade da página 14. E aí vamos lá para a página 17, né, lá na hora do estudo, certo? Livro didático, hora de estudo, página 17. A primeira questão é você vai completar uma cruzadinha, essas palavras cruzadas. Eu vou falar aqui, né,
alternativas e vocês vão colocando aí na cruzadinha. Espero que vocês já tenham feito, estejam apenas corrigindo, certo? Questão 1. Nome da roda de comércio que cruzava o deserto do Saara. O nome já diz, né? Saara seria Transsaariana, né? Transsaariana, tá? Metal comercializado pelos reinos africanos. A questão 2 seria ouro. 3. Material usado na construção de moradias em Tagaza, né? Tagaza. Seria o sal, o material que foi usado em moradias. 4. Locais de parada onde era possível fazer o abastecimento. Seria oásis, né? Oásis. Questão 4, oásis. Então eles sempre paravam, né, nesses oásis para abastecimento, para descanso. Tá? 5. Trabalhadores das minas de sal de Tagaza eram, claro, infelizmente, escravizados. 6. Guia das caravanas do deserto. Quem era, né, era os taxif. T-A-K-S-I-F. Tá? 7. Grupo formado por povos do norte da África, tá? Que eram os berberes, né? Eram povos que formavam o norte da África, né? Andavam, comercializavam também no deserto. 8. Tradicionais contadores de história africanos responsáveis por transmitir a história oral, que eram os griots, tá? 9. Atuavam no comércio praticado no deserto. Claro, eram os árabes. Tá? A questão 2, você vai relacionar os reinos africanos a algumas de suas características. Né? Então, se for Gana, você coloca A. Se for B, Mali. Se for C, você coloca Songhai. Aba 1. Sua capital estava dividida em duas áreas. Em uma delas morava o rei e na outra os mercadores muçulmanos, que era, no caso, em Gana, então você coloca a letra A. O rei era chamado de Mansa, né? Seria Mali. Seu poder, no caso, aba 3, seu poder econômico provinha do domínio sobre minas de ouro e de sal e do seu comércio de marfim, Songhai, letra C. Aba 4, recebia o nome de a Terra do Ouro, seria Gana, né? Muito rica. Aba 5, em uma peregrinação para Meca, seu rei, convertido ao islamismo, distribuiu grande quantidade de ouro. Né? Foi o rei de Mali, tá? O Mansa, né? Então, B, na aba 5. Aba 6, Gao era a principal cidade desse reino, né? Era o reino de Songhai, certo? Então, questão 3, eu vou só ler aqui, tá, pessoal? Letra A. Que acontecimento histórico aumentou o interesse de portugueses e de traficantes de outros reinos europeus por escravizado? Qual o grande acontecimento? Né? O descobrimento da América. E quando eles descobrem a América, logo eles vão precisar de mão de obra, né, para os trabalhos, para a plantação da cana-de-açúcar. E assim, era mão de obra barata, gerava muito lucro, claro. Tá? Então, o grande acontecimento foi a chegada dos europeus à América e a consequente, né, colonização da região. B. Antes dos europeus estabelecerem o tráfico de escravizados na África Atlântica, como era a escravidão nesse continente? Né? A gente já comentou sobre isso. Né? A escravidão fazia parte da organização social e cultural das sociedades africanas, né, por endividamento, por guerras, por necessidade, tá certo? Só que depois, com os europeus, ela passou por características comerciais. Aí os europeus se aliavam à elite local, essa elite capturava esses africanos, acirrou-se aí rivalidades e assim era esse comércio gerando conflitos, gerando traumas, né, para os africanos que eram retirados de suas famílias, tá certo? E a C aí vai ser pessoal, né? Você vai, após estudar os povos e os reinos africanos, retome a página 2 e analise a obra de Jan van Kessel, né, que era um holandês, e que outros elementos você acrescentaria a essa pintura, né? Tem vários elementos lá na página 2, e aí você vai colocar alguns elementos que você acrescentaria. Lembrando que aqueles elementos,
é uma visão europeia, então vai ter o exotismo, vai ter só animais, vai ter pobreza, vai ter escravos. Então, que outros elementos você colocaria em uma imagem, né, em um retrato da África, certo? E aí fechamos o livro didático.